Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino e depois vamos fazer uma pequena meditação no assunto que me veio na minha cachilota. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canta Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus, que o assunto hoje é bastante. Eu quero ler um versículo que está escrito no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus fala com Caim. Capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Misericórdia. O que Jesus queria dizer com este versículo? Vou trabalhar um pouco sobre o querer, o desejar, a vontade, o que está dentro da nossa caixotinha. Eu fiz algumas anotações para mim não esquecer.
muito importante isso aí. O que está na profundeza do teu ser, no teu íntimo, no âmago do teu ser, assim será o teu desejo. O psicólogo diz assim, a índole. A Bíblia tem um linguajar diferente, diz que é filho de Belial. Começa a pegar forte, né? O que está na profundeza do teu ser, presta atenção, assim será o teu desejo. Eu gravei uma live esse tempo atrás sobre amor e paixão, mas não é isso que eu quero falar. Amor é uma coisa e paixão é outra. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. Parte de um desejo, parte de uma paixão, parte de alguma coisa lá dentro. Aqui Deus está falando com Davi, com Caim, porque estava dentro dele a intenção. Olha o que Deus diz assim, por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então Caim estava em cima, como diz o pregador, em cima do muro. Podia cair para cá, ou podia cair para lá, ou pular para cá, ou pular para lá. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas existia um mal dentro dele. Irado, caiu o semblante. O solilóquio de Santo Agostinho, eu perdi aquele livro, roubaram, sei lá para onde que foi, não sei se eu consigo na internet. Agostinho fala sobre a ratio, a razão e emoção. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu já aconselhei muita gente a falar contigo no espelho. Como eu estou olhando a minha cara aí franzida, depois você vai olhar para a minha cara, mas primeiro eu olho para mim. Às vezes eu me olho no espelho e digo, ô Cocadinha, cria vergonha na cara. Ô Cocadinha, o que está acontecendo contigo, cara? A razão está falando com a emoção. Você já viu pessoas que falam sozinho e brigam sozinho? E tem pessoas que de noite, conforme o emocional dele, durante o dia, de noite, ele bota fogo no mundo. Eu já conheci alguém que, meu Deus do céu, não estava ficar perto, estava bofetado, e gesticulava, e levantava, e falava. Eu digo, hoje, o dia dele, ontem, essa semana, tá periquitante. Estava lá dentro, oculto, e a noite explodia. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. Ai, se eu te pego, entende? Eu te soco, tu me paga. A minha mãe dizia, tu me paga, tu vai pagar pelo novo e pelo velho. E quando a velha pegava, ai, vardizinho. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. E o que for a tua vontade, presta atenção, assim serão os teus atos. Olha que Deus diz assim. Se bem fizer, não haverá aceitação para ti.
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Meu Deus. Está nas tuas mãos. Entende? Está nas tuas mãos. O que for da tua vontade, assim será os teus atos. E o que forem dos teus atos, assim será o teu destino. Ui. Uma sequência. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O que aconteceu com Caim? Ele foi avisado. Deus colocou em nós, primeiro, salvação. Segundo, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a mesma coisa como alguém que pega um carrinho de mão e vai para o monte adorar a Deus. Aí ele vai cantando. Como é que é? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas se você não quiser, não impeça-me. Mas se você não quiser, não impeça-me. E se meu pai não vai, também não impeça-me. Mas ele vai andando. Mas no andar da carruagem, ele vai encontrando coisas e vai jogando dentro do carrinho. O irmão vai para a igreja, eu vou. Então ora por mim. Entende? Aí vem os usos e costumes, e os pastores vão jogando dentro do teu livre-arbítrio. Ai. Regras, dogmas, preceitos, mandamento, costume, e vão jogando. Aí no começo você não percebe que você está sendo vítima. Você caiu numa telha de aranha, uma telha religiosa. É como a borboletinha desavisada, ela vai, cai, bate numa telha de aranha. E aí ela só prende os pezinhos, as asinhas fica fora. E ela prende uma e a duas, no fim ela tá com as quatro patinhas presas ali, faz e chacoalha. Você caiu num religiosismo. E de repente a aranha sai lá de trás, bem devagarinho. Chega lá e tá viva ainda. Isso passou algumas horas, ou até a noite, outro dia ela vai lá, a raposinha morreu. O que a aranha faz? Vai lá e embrulha. Passa o fiozinho assim, embrulha, faz um casulozinho. Vai lá pro casinho dela. De repente vem outra desavisada e cai ali. Assim faz os pastores. Você vai com boa fé, mas chega no fim. E aí esse vai com o carrinho e vão jogando. Quando cheguei meio morro, ele já está olhando para trás. Está olhando para frente e está olhando para trás. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem foi que falou isso? Jesus. Está olhando para trás e está olhando para cima, mas já está cansado, exausto da tua vida religiosa, do teu tradicionalismo. E quando chegou lá, ele sabe que está pertinho de chegar, mas está exausto, está com raiva de todo mundo, porque todo mundo jogou lixo dentro do teu livre-arbítrio. Você não é dono de si, você não é guiado pelo Espírito Santo, você é guiado pelo uso e costume, você é guiado pelo espírito religioso. Deixa quieto.
Mas quando nós usamos o nosso livre-arbítrio na direção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala uma palavra bem santa. Ele diz assim, ó, o querer de Deus está em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Filipenses 2,13. Agora para achar Filipenses aqui, meu Deus. Tito. Deixa quieto. Não importa onde está. Foi Paulo que falou. O querer de Deus está em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Oh, meu Deus do céu, isso é cachilota, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazeis todas as coisas sem murmurações e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, 3, 4. Se o querer de Deus está em vós, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos ser fiel a Deus em nossas ações, nos servir a Deus. Deus disse em Apocalipse, ser fiel até a morte, uma das cartas, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus também disse assim, não é meu servo Moisés fiel em toda a sua casa? A palavra fiel, em latim quer dizer fides, proveniente da fidelidade. Fidelidade, obediência a quem? A Deus. Quando eu fiz o meu estágio perante em 6 meses eles fazem uma reunião total, e final do ano também, daí vai para outro ano, quando se faz o negócio aí, a advocacia, direito. E eu fiz alguns, mas eu me lembro de um que, o primeiro foi o mais temido entre a turma. Primeiros 6 meses, ou no final do ano, me lembrei. Acho que foi no final do ano, terminar as matérias. Aí faz um apanhado, tudo que fez. E aí o professor lá, ele dá um assunto para nós, para os alunos. Vocês têm 15 dias, um mês para estudar isso aí. É 8 minutos de pregação, de explicação. Não pode ser 8 minutos e 2, ou 9 minutos, ou 10, ou 12. É 8 minutos. Você tem que expor a tua linha de raciocínio. Só cumprimenta e dá o texto. E eu fiz sobre justiça. Sobre justiça. Diz que a justiça é cega, né? E aí bota uma mulher, uma venda nos olhos, e uma balança nas mãos. E o que é a justiça? Aí você vai ver uma balança, tem 2 pratos, correto? Tem 2 pratos. E tem um ponteiro no meio. Tem um ponteiro no meio, ele é fixo no casco da balança. E tem outro ponteiro que ele é fixo nos pratos da balança. Nos pratos da balança. Esses 2 ponteiros, eles têm um nome.
O de trás, que está fixo no prato, no casco da balança, ele não mexe. Ele está ali. Quando se coloca um peso, o da frente vem para cá. Se pesa para cá ou se pesa para lá. Entende? Mas se ambos, os dois lados são iguais, ele para bem no meio. Naquele tempo era assim, né? Para bem no meio. O ponteiro de trás, esse aqui que está no fixo no prato da balança, esse chama-se fiel. Porque ele não cede, ele não mexe. Todo mundo olha para ele. E o da frente chama-se bobo. Uma hora para cá e outra hora para lá. Eu fiz essa analogia. Não preciso dizer que eu ganhei um 10 e os aplausos, né? Aí o professor, o diretor, o mestre lá, o que regia lá, conversando comigo, era amigo dele, disse: seu José, de cada 10, 7 roda e 3 se formam. E você pode ficar num desses 3, continua. É um elogio de um professor. Para mim foi uma benção. E eu estava indo bem. Só que depois... não culpo ninguém, também não. Mas aprendi bastante. Então, através da fidelidade, segundo nós lemos aqui, ou através das nossas ações, como foram os nossos atos, assim será o nosso destino. Se Deus coloca em nosso coração o servir a Deus, o ser fiel, nós vamos entender que nós somos mordomos de Deus. Nós temos a nossa mordomia para prestar conta. Não somos donos do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos donos do nosso templo. Nós somos servos. Vivemos para servir. Na minha campanha eu tinha um slogan que dizia assim: quem não vive para servir não serve para viver. Eu era eletricista, atendia todo o povo. Aonde o justo governa, o povo se alegra. É isso. Quem não serve para servir, não. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ai, meu Deus do céu. APP. O meu irmão, o que é servir a Deus? Usar um véu, guardar o sábado, vestir um vestidão comprido, não cortar o cabelo, não usar barba, nem bigode. E 3 vezes na semana na igreja? Ou tem que ser o dizimista, senão não é salvo, não toma santa ceia? Muitas dessas fazem, hein? Se não der o dízimo, vai para o inferno. Tu é ladrão de Deus, ladrão não entra no céu. Eu já ouvi essas expressões assim, de pessoas que me disseram. Não estou condenando nem ninguém, mas já ouvi. O que é servir a Deus? É servir ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus, cuide da sua vida. Já falei as 4 bases: espiritual, emocional, física e financeira. E aí nós vamos começar a receber de Deus, como um bom mordomo, os dons, os talentos, as dádivas. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Então, se eu estou servindo as pessoas, olha a parábola do bom samaritano.
Passou o levita, igreja, templo. Passou o sacerdote, agora passou o bom samaritano, que nem nome tinha, só falava que era samaritano. Considerado pessoas ruins, pessoas fora, pessoas de uma índole. Mas ele pegou, olhou, viu que o tal estava ferido, quase morto, desceu do seu cavalo, pegou do óleo, untou suas feridas, carregou até e colocou no seu cavalo, andou de a pé, entregou numa hospedaria, deu 2 dinheiros e disse: cuida dele, se caso alguma coisa gastares a mais, quando eu voltar, eu vou retribuir. Aí entra na questão novamente o que Deus fala aqui por que te iraste? Por que decaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Mas eis que o pecado está à porta, e sobre ele tu vais dominar, se queres. E se não quiseres, ele vai dominar você. É chamado livre-arbítrio, para o bem ou para o mal. Entende? Você já viu aquela historinha do camarada que estava em cima do muro? Nunca te contaram? Então vou falar para encerrar. O cara está em cima do muro. Do lado de lá, tem uma igreja, os irmãos orando e olhando para ele. Desce, irmão, desce, vem para cá, querido irmão. Vem para cá. Desce dali, meu irmão. A pregação do pastor esse dia de noite. Sai de cima do muro. E do outro lado do muro está o diabo, fumando um charutão, tomando uma cerveja, uns mulherão no lado dele. Dia de sol, numa sombra, um guarda-chuva grande de sol, dando uma boa, na praia. Aí alguém passou e perguntou pro diabo assim: mas você nem chama o cara? Você não convive, senão os outros estão lá fazendo aquele gritedo. Ele disse: sabe por quê? Porque quem está em cima do muro já é meu. É aquela história, você foi num trampolim, você está numa piscina, né? Você está lá todo mundo, tal. E de repente tem uma fila para entrar no trampolim, para mergulhar. Mas quando você vai lá na ponta do trampolim, começa a mexer, você já teve essa experiência, eu já tive. Começa a mexer assim, dá um medo santo. Mas você tem vergonha de pular de volta, de voltar, porque tem uma fila lá atrás. Vai. E você se joga de qualquer maneira, dá com a cara no lado da água, que chega a estralar a barriga, as costas, o dia está todo roxo. É assim aquele que não tem posição firme diante de Deus na sua vida cristã. Não sabe como usar o seu livre-arbítrio, a sua força de vontade. Olha o que Paulo disse, para terminar. O querer de Deus está em vós, tanto o querer quanto o determinar, segundo a sua santa e bendita vontade. Tanto o querer quanto o efetuar. Se Deus coloca no meu coração o meu querer, aí se junta o desejo com a vontade. O desejo eu só fico na expectativa. É uma fé na defensiva. Eu tenho fé, mas não é uma fé na defensiva. Eu não tomo iniciativa. Mas o desejo, a vontade, ela supera o desejo.
O desejo tenho, mas não realizo, mas a vontade me toma a iniciativa. Eu cruzo os muros. E aí eu tenho uma fé na ofensiva, porque o querer de Deus está em vós. Tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Agora eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Tinha muita experiência para contar, mas vou ficar por aqui mesmo. É só uma meditação. Deus abençoe em nome de Jesus.